Programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal que me escuta pela YouTube, todos meus amigos, o Joel, a Karen. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente sobre ufologia, sobre assuntos interessantes, tá? E hoje eu vou sair um pouco assim da casinha da ufologia, né? Eu tô sempre falando de UFO, ET, Grey é reptiliano nórdico, até ficar um pouco enjoativo. Então eu resolvi escolher um tema diferente, tá? Um tema curioso, pelo menos engraçado. A ciência está avançando muito, né? E a ciência está realmente assim progredindo, transformando assim a gente está vendo muito progresso na parte da medicina, muito progresso na parte da computação e muito progresso na parte da astronomia, né? Então, por exemplo, arregaça as mangas que tá um calor abrasador aqui, esse calor não passa. E aí, por exemplo, você tem, assim, no mundo da astronomia, a grande novidade são os exoplanetas, né? Claro que a busca é por uma nova Terra, quer dizer, tem que ser um planeta classe C, um planeta que tenha um tamanho semelhante à Terra e que esteja numa zona habitável, né? Que não seja quente demais, que não seja frio demais, que não seja gasoso demais, que não seja radioativo demais, que tenha uma estrela mais ou menos serena, né? Ou às vezes até um binário, mas tem que ter uma estrela mais ou menos, tem que ter estrelas mais ou menos estáveis, né? Eu adoro muito astronomia. Eu acho que a astronomia tem muito a ver com ET, a gente entender o universo, como ele funciona. Mas só que, por exemplo, tem uma coisa engraçada que, assim, os planetas que parecem com a Terra é realmente um oásis. Se a gente imaginar que o universo é um deserto, a Terra, um planeta com tanta vida biológica, por que atrai tanto reptiliano, Grey, não sei quem? Se eles, por exemplo, se a gente for pensar que os extraterrestres podem habitar em planetas áridos, porque eles podem modificar o clima, criar bolhas subterrâneas e criar bases em luas de Saturno, Plutão, tanto que tem gente morando em Plutão, no lado escuro da Lua. Quer dizer, eles não precisam de um clima confortável para viver, porque eles podem, primeiro, adaptar o planeta, segundo, adaptar os seus corpos, né? A gente sabe que os Greys e tudo mais, eles conseguem adaptar os seus corpos para fazer, inclusive, não necessitar de comida e bebida no trajeto. Então você não vê Grey comendo, você não vê Grey defecando, você não vê ânus de Grey, você não vê boca de Grey. Por quê? Porque ele já é modificado para não comer, né? Então eles se alimentam de substâncias líquidas altamente condensadas, né? Que seriam como assim, vamos dizer, extratos, né? E dizem, né, que absorve pela pele, entendeu? Então eles não têm nem trato digestivo, né? Por isso que você não vê banheiro em nave ufo. Por isso que esse é um dos motivos, inclusive eu vou dar uma dica para vocês. Quem vai fazer vigília ufológica, muitas vezes tem uma diarreia antes de ir para vigília. Essa diarreia é bom sinal, porque eles esvaziam o teu intestino antes de te abduzir. Muitas vezes eles esvaziam o intestino, eles não querem que você defeque, que você tenha um episódio de diarreia por medo, por nervosismo, por susto lá dentro. Entendeu? Bom, então a gente vai pensar de planetas assim bem malucos mesmo, assim, exoplanetas assim que realmente não dá, assim, que eu acho que nem ET se mete ali. Existem alguns desses exoplanetas, né? Eu peguei aqui do Google Web Light, né? Jornal ggn.com.br, né? Os 8 top 10 os mais malucos que já foram encontrados, né? O Kepler 78b, que é o planeta impossível, né? Pra você ter uma ideia, ele é um planeta do tamanho da Terra, que beleza, né? Só que a distância dele, do Sol dele, é 1/5 da distância de Mercúrio com relação ao Sol dele. Então a temperatura de superfície dele é 3.000 graus, 2.240 graus de superfície, quer dizer, ele é praticamente um mini-sol, né? E está sendo engolido. A gente sabe que, por exemplo, que esse planeta das duas uma. Aí, como ele foi recente descoberto, não dá para saber ainda. Ou ele emergiu do próprio Sol como talvez as estrelas consigam ejetar alguma matéria,
Ou ele seja talvez um planeta do tamanho do tipo Mercúrio, que está muito próximo, o primeiro ali, que foi perdendo gravidade, entrou numa rota em espiral. Em vez de ser uma rota oval, circular, ela começou a entrar em espiral, quer dizer, ele começa a chegar perto do planeta até que o planeta engole. Isso acontece bastante em planetas muito próximos a sóis, eles acabam sendo engolidos, né? Porque eles não têm distância para manter uma estabilidade, né? Quer dizer, é incrível esse planeta é tão próximo do seu Sol que ele assim ele é um mistério assim de como que os astrônomos imaginavam até então que seria a arquitetura dos sistemas solares, né? Que a gente não sabe direito como é que a gente ainda acha assim, o sistema solar daqui 6 bilhões de anos vai engolir, vai crescer, o Sol vai engolir a Terra. Será? A gente não sabe tão bem assim como é que é a vida dos planetas e dos sistemas solares. Depois você tem o WASP-12b. O WASP-12b é um planetão do tamanho de Júpiter, mas também tá muito perto da sua estrela, né? Quer dizer, esse planeta ele tá próximo, tão próximo, que os astrônomos acreditam que ainda no tempo de vida deles, talvez eles vejam o planeta cair dentro do Sol. Entendeu? E uma coisa muito curiosa que eles descobriram é que o planeta, quando ele está morrendo, assim, desta forma, quando ele está sendo engolido por um Sol, ele começa a ficar com aquele formato de bola de futebol americano. Ele começa a esticar, porque ele começa a achatar e derreter. Então ele deixa de ser redondinho, como a gente está acostumado a ver, e começa a ficar uma coisa meio ovalada, porque a gravidade começa a esticar. Ele já tá líquido, né? Ele já virou... Você já viu gente mexer com vidro quente? Que o vidro quente estica, faz, tal. A mesma coisa acontece, ele já virou vidro quente. Entendeu? O pobre do Kepler, do WASP-12b, tá? Onde que está o WASP-12b? É um gigante gasoso maior que Júpiter, quer dizer, por ser gasoso ele já está perdendo um monte do seu gás. Ele era maior, com certeza, né? Ele está a 800 anos-luz de distância na constelação do Auriga, né? Aí esse aqui é o sonho dos góticos, ó. 3b, o mundo sombrio, o Black Planet, né? Ele não reflete luz nenhuma. Ele é pretinho, 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 pretinho. Ele é gótico, ele é preto, 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 os pés da cabeça, né? Se você visse esse planeta de perto, ele seria simplesmente uma mancha da cor do carvão, uma bola de carvão, uma bola preta, né? Só que é curiosíssimo que ele está a 1000 graus Celsius, né? E ele é quente demais até para ter nuvens, né? E aí o 3b só ele reflete 1%. Ele é um planeta escuro, né? Não se sabe por que ele é escuro e quente. Porque, por exemplo, Vênus parece pra gente como uma estrela, porque ela é super quente. Mercúrio também. Vênus, por exemplo, eu já observei de telescópio. Ela não é como a Lua, que você vê as crateras. Vênus é meio sem graça. Vênus você vê só um disco luminoso. Não tem como ter atmosfera. Marte, Lua, esses planetas que têm atmosfera fina, aliás, Marte tem atmosfera fina, Lua não tem atmosfera. Você vê crateras, montanhas, e até acaba vendo estruturas, cidades de ET e coisas outras que moram lá, né? Mas esses muito quentes, assim, você vê uma manta luminosa. Esse aqui, por que ele é preto e quentíssimo, é um mistério, né? 750 anos-luz na constelação do Dragão. Na boa constelação. HD 1897773b. Mundo azul de vidro. Esse é louquíssimo também. Esse também não dá pé, né? Ele é planeta emocionante, considerado emocionante pelos astrônomos. Ele está a 63 anos-luz de distância, né? Está pertinho pra gente. Primeiro planeta que teve sua cor determinada, porque para os astrônomos é muito difícil dizer qual é a cor de um planeta tão distante, né? A gente mal sabe dizer qual é a cor de Plutão, quanto mais dizer de uma coisa que está a 60 anos-luz de distância. Mas ele é um gigante de gás com temperaturas também quentíssimas. Esses geralmente que a gente vê bem são quentíssimos. 1000 graus Celsius,
né? E a temperatura intensa, né, transforma partículas de silicato, que dão, assim, pela composição química eles determinaram pela cor do planeta, tal, eles sabem, né? Por exemplo, se um meteorito é de magnésio, se um meteorito tem predominância de ferro, de cromo, pelas cores da incandescência. Então, por ele ser azul, eles sabem que ele tem muito silicato e que isso deve formar umas bolas de vidro, umas gotas de vidro que caem quentes no solo do planeta. Então chove vidro, literalmente. Vidro quente, né? Como se ele não fosse perigoso o suficiente, as tempestades do planeta são de 7.000 quilômetros por hora, chicoteando. O vidro chicoteia a atmosfera, porque a 7.000 quilômetros por hora, se você imaginar que um Katrina tem 300 km por hora, imagina uma coisa 40 vezes mais forte. É muita tempestade, até para os padrões de Júpiter, né? Ele vira um verdadeiro moedor, entendeu? Aquele vidro fica girando e moendo tudo, você não tem nada, entendeu? Acho que não tem ET que se atreve aqui. Cancri E, joia do espaço. Esse aqui é para os gananciosos. Esse aqui é o planeta favorito dos reptilianos. Olha só que beleza. Um diamantão enorme, lindo. Não tem ouro, tem só diamante. Diamante é mais decorativo, né? 2 vezes o tamanho da Terra, 4 ou 8 vezes mais massivo e 2 vezes mais denso, quer dizer, do tamanho de 2 terras. O Cancri, ele é um planeta formado por carbono. Como ele é formado por carbono, né? A pressão dele a 2.700 graus, também escaldante, né? E ele tem um manto, que é uma crosta de superfície a 2.700 graus. Então o que tem lá dentro? Tem carbono a altíssima pressão e temperatura. O que acontece com carvão? A altíssima pressão e temperatura se torna um diamante. Então a gente pode imaginar que o centro do planeta é um grande diamante, né? O Cancri está a 40 anos-luz de distância de nós, na constelação de Câncer, né? Por isso se chama Cancri. A estrela-mãe possui muito mais carbono que o Sol, então por isso que o planeta é tão rico em carbono, tão exageradamente, né? E aí os astrônomos não entendem que o planeta... Supõe que o planeta nem tem atmosfera por essa temperatura, né? Candidato 0, da nota de 0 a 10, para abrigar a vida, mas perfeito por uma escavação. Né? E eles podem estudar o planeta. Evidentemente, o problema é pousar num lugar que tem 2.700 km, 2.700 graus. E só para você ter uma ideia do que é 2.700 graus, eu trabalhei com cerâmica, vidro. Eu gostava muito de arte quando eu era mais jovem. Eu trabalhei bastante com isso daí, né? Então eu sei o que é um forno para derreter vidro. A 1.000 graus, 1.100 graus, 1.200 graus no máximo, você já derrete o vidro, você já faz a cerâmica, você já derrete o vidro fica líquido, né? É aquela coisa incandescente. Então você duplica essa temperatura. Isso é a temperatura mais ou menos para fundir o alumínio, né? Que são aquelas fornalhas de alta temperatura, né? Na Terra a gente só consegue imaginar isso ou em vulcões, né, como aquele vulcão que destruiu Pompeia, ou você consegue imaginar isso em fornalhas de alta tecnologia, que a humanidade assim consegue fazer há mais ou menos 200, 300 anos, né? Até então era difícil você, né? Não tinha aço na Roma Antiga. Por quê? Porque não tinha como fazer aquela temperatura, né? PSR B1 620 26b, o planeta velhinho. Planeta velhinho, coitadinho, que nem eu. Ele é o Matusalém. O planeta velhinho, PSR B1 620 26b, mais antigo planeta conhecido. Formado há 12 bilhões de anos, 4 vezes mais velho que a Terra, né? Quando a Via Láctea estava na infância. Localizado na constelação de Escorpião, a 12.400 anos-luz de distância,
O planeta Matusalém foi chamado assim. Orbita duas estrelas binárias, que já consumiram quase todo o seu combustível, são estrelas senis, consideradas praticamente mortas. Uma delas é um pulsar, ou seja, é aquele farol do céu, né, que fica soltando aquele facho de luz. E a outra é uma anã branca, quer dizer, ele já deve ter esgotado o seu combustível. Matusalém chegou a ser considerado também uma outra estrela, ou uma anã marrom. Eles ficaram na dúvida se já não era uma estrela apagada, extinta, anã marrom. A anã marrom é quando, no caso que a estrela esfria, mas não vira ainda buraco negro, né? Mas eles confirmaram que era um planeta, e assim o mais velhinho do mundo, já registrado, né? Esse tipo de planeta muito velhinho pode ter vida, sim, pode ter vida no sentido dessas bases que nem os Greys fazem. O planeta dos Greys o Zeta Reticuli não é tão velho quanto isso, mas é um planeta já um planeta bem mais velho que a nossa Terra, e a estrela deles, a Zeta Reticuli, é muito mais velha que o Sol. Até uma coisa muito curiosa é que as constelações ocupadas pelos reptilianos, Orion, Draco, né, tem muita estrela jovem. As Pleiades são estrelas jovens, né, mas os Greys são uma raça antiquíssima. Eles falam que eles têm trilhões de anos, né? Pelo menos eles falaram isso para Matilda O'Donnell lá, em entrevista com o ET. Bilhões de anos eles têm. E que eles vêm de uma estrela extremamente velha. Quer dizer, já chegaram no máximo da evolução deles, também porque eles vêm de uma estrela que tinha uma espécie inteligente que sobreviveu a muitos problemas, né? Para chegar a esse ponto, para sobreviver tantas eras, né? Tres 4, o Grande. Esse aqui é o planeta mais gigantesco, né? Localizado a 1400 anos de distância, 1400 anos-luz de distância, com constelação Hércules. O Tres 4 é o maior exoplaneta. Ele é 1,7 vezes maior que Júpiter, né? Não tão grande assim. Extremamente baixa a densidade dele. Uma coisa curiosa sobre Júpiter é que Júpiter, se fosse possível jogar Júpiter na Terra, ele ia flutuar na água. Entendeu? Lógico que isso é uma metáfora. O material de que Júpiter é feito, se fosse possível colocar num saco, pegar um pedacinho de Júpiter e jogar num saco e jogar na lagoa, ele ia ficar flutuando na lagoa. Por quê? Porque é gás. Entendeu? Então a parte sólida de Júpiter é muito pequena, né? A temperatura é de 1260 graus, devido à proximidade com a estrela. É outra fornalha. Tem muito planeta fornalha, entendeu? Esse tipo de planeta realmente não dá para vida material biológica, né? São sóis, né? Tanto que aquele ET Carran chamava o Sol de planeta, né? O Sol é um planeta que... Quer dizer que, na verdade, qual é a distância, a diferença que a gente faz entre sóis e planetas é a possibilidade de autogerar energia. Será que isso é realmente uma... Isso é um conceito nosso, né? O entendimento nosso. Para isso tudo é planeta. Toda bola é um planeta, né? A 7,2 milhões de quilômetros do seu Sol, ele dá uma volta a cada 3 dias. Quer dizer, ele é esses planetas tipo Mercúrio, entendeu? Quer dizer, ele é o dobro da distância de Mercúrio. Quente demais. Depois, agora, este aqui é o mais louco de todos, e o final e o mais interessante, que me chamou a atenção e fez fazer esse programa, para você ver como a natureza é louca, como a natureza é criativa, né? E como a gente conhece pouco o universo e não deve ficar achando que sabe as coisas, a gente não sabe nada. Olha esse aqui que eles descobriram, que isso superou minha imaginação. O Gliese 4-3b, o gelo incandescente. Olha que loucura. Vou ler porque é difícil até de entender. Situado a 30 anos-luz de distância, na constelação de Leão, né? Leão que manda, né? Leão é bravo. Gliese 4-3b é um planeta quase tão grande quanto Netuno. Tudo bem. Segundo os cientistas, o planeta é coberto por gelo em chamas, embora não seja o gelo que conhecemos. A pressão externa do planeta força a água a ficar em estado sólido, ainda que a temperatura ultrapasse os 300 graus Celsius. A camada exterior de água sólida é superaquecida e sai na forma de vapor.
Desse modo, a água do planeta atinge mais de 10 tipos de estados sólidos, sendo que nenhum se enquadra no gelo comum. Como é que é isso, né? Isso é uma coisa que precisa de um físico para explicar. Porque calor e pressão, o que determina o estado dos objetos, da matéria, é calor e pressão. Então a gente sabe que, por exemplo, a água a 0 graus, ela vira gelo. A água a 100 graus Celsius vira vapor. Entre 1 grau e 99, ela é água líquida que a gente conhece, né? Legal, na nossa pressão. Mas numa pressão infinitamente maior, que é a desse gliese, gliese 3, desse gliese 436, a pressão é tão maluca que ela força a água a solidificar quente. Então ela solidifica em ebulição. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, né? Quer dizer, então, ela é um gelo fervente. E quando ele chega perto, e quando ela vai chegando perto, assim, quando ela vai chegando perto de uma área de pressão um pouco menor, um pouco mais perto da superfície, ela já vira vapor de vez. E volta a ser gelo. Ela não tem a líquida. Ou tem a líquida, a gente não sabe. É difícil até de entender como é que funciona isso. Não deve ficar líquido por muito tempo, porque quando você sobe e desce a água ela sublima, né? Não sei se você já colocou um garfo quente, você pode fazer essa experiência. Pegar um cubo de gelo e colocar numa panela quente. Ela faz... e sobe na hora, né? Então acontece mais ou menos isso. Passa de gelo para vapor sem soltar água, né? Se a panela estiver muito quente, né? Dá aquele choque na panela também. A panela racha. Eu já fiz isso uma vez para ver como é que acontecia, né? Perigoso, não faça em casa. A camada exterior de água sólida, e principalmente não pode fazer com óleo, porque aí que a água pega fogo. Muita gente se acidenta assim, né? Quer dizer, mas é uma loucura você imaginar gelo quentíssimo a 300 graus num planeta que emite de vapor, uma sauna com gelo fervente, né? Bom, lógico que esses planetas são pobres candidatos à vida, né? São pobres candidatos à vida espontânea, como a Terra tem, que a Terra é um planeta privilegiadíssimo, né? Como Marte foi também, tenho certeza que Marte abrigou vida, né? Vênus, um pouco menos pela sua questão do seu efeito estufa, mas o atual, né? A gente não sabe como era antigamente, ou eu não sei. Agora, por exemplo, esses planetas assim, eles não têm condição nem de ET fazer base ali, né? Eu duvido quem é que tem a tecnologia para ocupar aquilo. Por isso eles vão para essas luas meio frias, né? Tipo essas luas de Saturno, de Júpiter, Ganímedes, tal, tem muito ET. Por que tem muito ET? Porque elas têm só o problema de não ter ar. Isso para eles não é um problema. Eles podem tirar o oxigênio, o nitrogênio, sei lá o que eles respiram, das próprias rochas. O problema é criar. O problema são esses extremos de temperatura, essas tempestades enlouquecedoras. Aí não tem condição, né? Não é fascinante? Eu acho astrologia também gosto muito. Acho a astronomia fascinante. Espero que vocês tenham gostado, né? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, só uma reflexão sobre o que tem no universo. Ok? Até mais.